Estaremos juntos a partir de agora com o programa Memórias do Líbano. Queremos sempre deixar você bem informado com o que está acontecendo em nossa cultura. Fique conosco. Bom, eu sou Geraldo Adriano Godoy de Campos, eu sou diretor cultural do Instituto da Cultura Árabe e diretor e curador da Mostra Mundo Árabe de Cinema. Sou professor universitário, pesquisador. O ICARAB surgiu num contexto particular que foi após a morte do grande intelectual palestino Edward Said. Na ocasião da morte do Edward Said, houve um evento, um seminário aqui em São Paulo, que reuniu vários intelectuais, pessoas da universidade, pessoas que estudavam a obra do Said, pessoas que que apreciavam muito a obra dele e que decidiram realizar esse seminário de alguma maneira como uma homenagem ao Edward Said, né, à memória, e também para afirmar o caráter político da obra do Said e a pertinência e a atualidade do pensamento desse grande intelectual palestino que foi o Edward Said. Naquele contexto, onde estavam intelectuais como o Francisco Miralha, a Marilena Chauí, o Chico de Oliveira, a Milton Ratum, a Soraya Ismail, professor Aziz Abissaber, entre outros, houve uma proposta de que, na verdade, seria interessante criar um instituto cultural, né, que pudesse, de alguma maneira, promover a cultura árabe, disseminar as grandes contribuições artísticas, estéticas, filosóficas do mundo árabe num momento muito específico politicamente. E daí essa relação com o pensamento do Edward Said, que era um momento, se a gente lembrar, após o 11 de setembro, onde começou a crescer com muita força a islamofobia e o preconceito contra os árabes também, onde passou a acontecer essa associação, onde os árabes passaram a ser associados a terroristas. Então, naquele contexto político, também havia uma necessidade de se afirmar uma grande parte dessa cultura e desse pensamento científico também dos árabes, que se não era desconhecido no Brasil, já estava começando a ficar muito pouco debatido. O site é uma das partes, na verdade, do Instituto, né? Mas eu nem diria assim, na verdade ele de alguma maneira reúne as informações das atividades que nós fazemos e também divulga tanto artigos acadêmicos, reflexões políticas sobre o mundo árabe, quanto a agenda de atividades culturais relacionadas à cultura árabe. Mas o Instituto, sem dúvida, ele vai muito além, né? O Instituto ele realiza atividades nas mais diversas esferas. Então nós realizamos anualmente, há 10 anos, a Mostra de Cinema Árabe, a Mostra Mundo Árabe de Cinema, que esse ano, 2015, completa, também está na sua 10ª edição. Nós realizamos saraus de literatura, de poesia, né, os diwans. Nós realizamos exposições fotográficas, atividades musicais, shows, então debates, cursos sobre o Oriente Médio, cursos sobre o mundo árabe, cursos sobre o mundo islâmico, exposições também na área e debates na área de arquitetura árabe-islâmica. Então, na verdade, o Instituto ele realiza atividades nas mais variadas esferas do que a gente poderia chamar, que envolve a cultura árabe, o pensamento científico também, né, de promover uma reflexão sobre autores, sobre filósofos, sobre cientistas, né? Então, pensadores como, por exemplo, o Ibn Khaldun, pensadores árabes. O Instituto da Cultura Árabe é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, então ele é completamente aberto à participação de qualquer pessoa, né? Eu mesmo não sou de ascendência árabe, não tenho origem árabe, né? E já estou há 10 anos no Instituto, né? Então é um instituto onde as pessoas atuam voluntariamente, as pessoas, na verdade, todo o esforço de realização das atividades, a gente sempre diz, a participação das pessoas é sempre muito bem-vinda, tanto com propostas, com iniciativas, com ideias para projetos novos, ou pessoas que queiram simplesmente apoiar as nossas iniciativas
de repente as pessoas que se interessarem, puxa vida, tem uma mostra de cinema, nós trazemos os filmes de vários países, são filmes inéditos, são filmes que nós legendamos, apresentamos pela primeira vez aqui no Brasil, trazemos diretores de cinema, convidados. Então, às vezes as pessoas se interessam, querem colaborar, é só entrar no site, entrar pelo site, vai ter o e-mail do Instituto, ou pela página no Facebook, entrar em contato com a Secretaria do Instituto de Cultura Árabe e dizer que está disposta a participar de alguma maneira. Eduardo Said representa muita coisa para o Instituto da Cultura Árabe. Como você disse, o Eduardo Said foi a nossa grande inspiração no momento de criação do Instituto, mas também ele continua sendo a nossa referência, e eu diria por vários aspectos. Primeiro, pela qualidade da obra de Eduardo Said, né? Uma obra que eu sempre digo para as pessoas que quem ainda não entrou em contato, quem nunca leu algo que o Eduardo Said tenha escrito, esse intelectual de origem palestina, Eduardo Said era de origem palestina, né? Ele foi professor, era da área de teoria literária na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, né? Então construiu uma carreira acadêmica lá nos Estados Unidos. E eu sempre digo, quem não teve contato com a obra dele, tenha, porque é uma obra, além de uma elegância na forma, no estilo, de uma profundidade e de uma crítica do ponto de vista teórico muito forte. Eduardo Said, além de tudo, e eu acho que isso é a grande inspiração para a gente, ele tinha uma concepção muito clara, que inclusive está expressa em um dos livros dele, ao longo de toda a sua obra, mas em um dos livros particularmente, que é o Representações sobre o Intelectual, que foi traduzido no Brasil pelo grande escritor Milton Ratum, que também nós temos a honra de ser sócio do Instituto da Cultura Árabe, no qual Eduardo Said fala da importância do intelectual como um sujeito político, né? Do intelectual entender o seu papel na sociedade, que ultrapassa simplesmente os muros da academia, e que o intelectual tem uma intervenção política na realidade. Então, o Eduardo Said, ele sempre pensava a cultura, mas a cultura numa concepção política, né? A gente discute muito o conceito de cultura, e muitas vezes as pessoas esquecem que falar sobre cultura, na verdade, é falar sobre valores. É falar sobre valores que estão sempre em disputa, é falar sobre identidades, é falar sobre pertencimentos, é falar sobre diferenças, né? Cultura engloba todas essas dimensões. Portanto, falar de cultura é falar também de relações de poder. Falar sobre cultura é falar também sobre assimetrias. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, essa inspiração, essa potência política da obra do Eduardo Said, que eu acho muito forte. São inúmeras as contribuições dos vários povos árabes aqui no Brasil, né? Das mais explícitas, das mais evidentes, que a gente pode observar desde a gastronomia, da culinária, né? Que hoje já se incorpora à culinária do dia a dia brasileira, até várias palavras que foram incorporadas no próprio português, e aí já em Portugal, digamos assim, essas palavras de origem árabe já chegam aqui. Então, muitas coisas que já chegavam até antes desses primeiros fluxos migratórios. Então, a presença árabe no Brasil, ela já chega, inclusive, pela própria presença, inclusive, da Península Ibérica, né? Presença árabe na Península Ibérica. E depois você tem vários elementos que vão chegando, né? A gente, ao longo da história, tem fluxos distintos que vão chegando em território brasileiro, né? Particularmente de sírios e libaneses. Então você tem manifestações na música, você tem manifestações como eu disse, na gastronomia, na ciência, né? Você tem grandes cientistas, citei o professor Aziz, mas poderíamos citar aqui vários. Na literatura brasileira, eu acabei de citar um grande escritor brasileiro, o Milton Ratum, mas poderia citar Raduan Nassar, outro grande autor brasileiro, né? No cinema nós temos grandes diretores também de origem árabe. Agora, de alguma maneira essas manifestações, como eu disse, às vezes elas aparecem de forma muito sutis, sem que nós próprios consigamos, às vezes, perceber isso, né? Às vezes a gente olha, por exemplo, o acarajé na Bahia e fica imaginando, né? Um pouco acarajé, e logo a gente é capaz de lembrar do falafel, né? Da própria comida, assim, da origem da própria comida, pensar no falafel árabe. Então, você tem diversas expressões da cultura árabe que até hoje são muito fortes, né? No comércio, por exemplo,
também tradições do comércio brasileiro muito forte, né? Os povos árabes, quando chegam aqui, têm uma vinculação muito forte. A gente pode perceber, a história de São Paulo é muito marcada pela imigração árabe, não somente de São Paulo, de outras regiões do Brasil. Mas a Rua 25 de Março, por exemplo, recentemente nós fizemos um concurso de curtas-metragens em parceria com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, e foi incrível conhecer histórias sobre a Rua 25 de Março, das famílias que iam chegando, das histórias que iam surgindo.